tanto o IRPJ adicional quanto os 15%, menos o retido que eu já retive lá na hora do faturamento. E aí eu tenho um a recolher, então é 10% mais 15 menos retido, e aí eu tenho um a recolher. Então eu preenchi da mesma forma o primeiro, segundo, terceiro, o quarto trimestre aqui, tudo que foi retido. Mesma coisa será para a base de cálculo de contribuição. Eu também vou colocar o mesmo faturamento aqui que estava. Mesmo faturamento que eu coloquei lá no IR, eu vou colocar na contribuição. E vim aqui no cálculo da contribuição e também coloquei o meu retido, que eu retive na hora da emissão da receita. Mesma coisa, e eu tenho aqui do lado, na minha planilha, quanto que foi o retido da minha contribuição social. Então, tudo que eu fiz no IR, coloquei faturamento, coloquei retido. Também fiz na contribuição, coloquei faturamento, coloquei retido, porque a minha base é um só para os dois. Então, ok, essa parte aqui ok, a gente vai ver se vai dar erro lá no PVA, porque como eles já formaram aqui a totalizadora, eles não colocam. Próximo campo. Informações gerais. Esse campo de informações gerais, eu vou ter o IRPJ e contribuição retido, que foi justamente o que eu acabei de falar para vocês. Então, eu tenho a coluna de retido e a coluna de IR de contribuição. E aqui percebam que eu estou informando pelo cliente, CNPJ mais nome do cliente, ele me pede. Como o meu fiscal já separou aqui para mim também todos os retidos, ou seja, tudo isso daqui que foi retido, eu tenho que informar de forma analítica por cliente quanto foi retido. Então, eu tenho aqui a retenção de cada cliente. E aí, eu já separei aqui o valor total de IR, de contribuição. Eu vou abrir aqui um campo para vocês. Olha só. 1708 é o código do DARF que a gente gera quando emitiu aquela nota e o valor do imposto que foi retido lá naquela nota. Então, quando a gente gerou o DARF, colocou lá o 1708, retenção de IR pago por pessoa jurídica. E aí, eu coloquei aqui o total do ano, CNPJ, o nome do meu cliente que eu informei lá na Receita. Ele pergunta se é órgão público ou não, esse meu cliente não é órgão público. O código do DARF que foi gerado para pagamento dessa antecipação de imposto, 1708. Qual foi a base de faturamento para eu gerar aquele imposto? Foi esse valor aqui, que o fiscal já tinha me passado e eu coloquei aqui também, ó. Aí ele me pergunta qual o IR retido e qual a contribuição retida. Percebam que aqui eu tenho tanto o IR quanto a contribuição, só que são cadastros distintos. Como o 1708 é IR, eu só coloquei aqui o IR. Aí eu vim mais abaixo, deixa eu procurar aqui pelo CNPJ, 04301. E aí, mais abaixo aqui, eu cadastrei a contribuição. Então, qual é o código de retenção da contribuição? 5952. E coloquei a mesma base da receita, quanto foi aquela receita para gerar esse imposto. E coloquei a contribuição retida lá dentro. Ou seja, são dois cadastros distintos. Um para o IR, que é o 1708, código de DARF, e o outro 5952, que é para PIS, COFINS de contribuição social retido. Então, ok, essa parte aqui eu fiz cada cliente meu. O que importa é que todas essas retenções aqui tem que estar batendo com a retenção que eu coloquei aqui no meu cálculo de imposto de renda e de contribuição social, os valores retidos. Já fiz essa parte. Identificação dos sócios. Eu vou abrir aqui um sócio, só para exemplificar. Esse meu tipo de sistema, ele puxa todos os dados de sócio que foram cadastrados lá na empresa e aqui eu só faço completar as informações. Então, esse meu sócio, a única coisa que ele me pediu aqui foi o percentual de capital, já coloquei. Se o sócio recebeu remuneração de trabalho, que é o Prolabore, que eu posso ter retenção de imposto de renda ou não, dependendo do valor que o sócio recebe, coloquei o valor de Prolabore que ele recebeu no ano. Teve lucros e dividendos? Teve. Eu coloquei o valor de lucro e dividendos. Se não teve, não coloca. Recebeu juros sobre capital próprio?
Tem outros rendimentos que recebeu? Teve imposto de renda retido aqui no Prolabore, que é o remuneração do sócio? Aí eu coloco aqui. E aí gravei. Agora eu já finalizei tudo. Vou fechar e vou gerar o meu arquivo. Depois que eu gerar esse meu arquivo, eu já vou lá pro PVA ver quais são os erros que vão gerar. Vou ver se vai gerar algum erro aqui agora. Então ele já me deu alguns erros aqui. Ele disse que foi realizado aqui, Muniz isenta sem movimento, não tem mesmo. Informações da empresa gerado com sucesso, informações gerais, identificação dos sócios. Em todos os registros, demais rendimentos não foram importados porque não teve. Tudo que teve eu já preenchi. Então, ok, nenhum erro deu aqui no nosso sistema. Agora eu vou levar esse arquivo lá para o PVA e ele que vai realmente dizer se está faltando algo ou não.